Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcones e eu estou aqui novamente para a gente continuar o nosso estudo da matemática. Eu espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Nós vamos iniciar hoje um novo bloco, mas a gente vai dar uma revisada também nos conteúdos anteriores, ok? Nas aulas passadas a gente falou sobre polinômios. Nós vimos o que é um polinômio, o que é um coeficiente numérico, uma parte literal, entre outras propriedades. Espero que vocês estejam lembrando de tudo. Se não conseguiram lembrar, voltem nas aulas anteriores que estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube, Palmas Homeschool. Tá? E na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre as operações com polinômios. Para hoje, nós vamos falar sobre as operações mais simples, que são a adição e a subtração. Mas para isso, nós vamos precisar rever um conceito que eu já falei para vocês, eu espero que vocês tenham entendido bem, e se não entenderam, eu vou revisar novamente. Nós vamos agora para a nossa tela, para nós entendermos que conceito é esse. Vejam só. Nós vamos falar sobre monômios semelhantes. Eu já falei com vocês o que é um monômio semelhante, porque sempre que nós formos olhar para isso, nós vamos ter que verificar a nossa parte literal. É a nossa parte que tem as letras. E olha só a definição. Ela diz o seguinte: quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes ou termos semelhantes. Percebam então que quando eu quero verificar a semelhança entre dois monômios, eu vou verificar as letras, a parte literal. Vejam só, eu trouxe dois exemplos para que fique bem claro e não restem dúvidas. No nosso primeiro exemplo, eu tenho aí o nosso monômio 10x ao quadrado y e o nosso monômio menos 3x ao quadrado y. Eu destaquei para vocês em vermelho a nossa parte literal. Só lembrando, pessoal, parte literal é a nossa parte que tem letras. Observem aí que no primeiro monômio nós temos x ao quadrado y e no segundo monômio nós também temos x ao quadrado y. Ou seja, nós temos as mesmas variáveis, x e y. Uma outra coisa que nós precisamos observar também são os nossos expoentes correspondentes, ou seja, o expoente do x no primeiro monômio é o mesmo expoente do x no segundo monômio? O expoente do y no segundo monômio é o mesmo do primeiro? Nós vamos observar no nosso exemplo que sim, esses expoentes correlacionados são semelhantes, são iguais. Logo, nós concluímos então que esses dois monômios, 10x ao quadrado y e menos 3x ao quadrado y, são monômios semelhantes. Tranquilo até aí? Agora nós vamos ver um exemplo de dois monômios que não são semelhantes. Continuando na tela, a gente tem o seguinte. Eu tenho novamente o monômio 10x ao quadrado y e agora eu tenho o monômio menos 3x y ao quadrado. Eu quero que vocês percebam que as variáveis permanecem sendo as mesmas. As variáveis são o nosso x e o y. Mas percebam que tem uma coisinha importante aí. Os nossos expoentes correlacionados não são iguais. Ou seja, o expoente do x no nosso primeiro monômio não é igual ao expoente do x no nosso segundo monômio. E o mesmo acontece com os expoentes do y. Por isso, nós temos então que esses dois monômios, apesar de terem as mesmas variáveis, não são semelhantes. Ficou claro, pessoal, essa diferença entre monômios semelhantes e monômios não semelhantes? Eu espero que sim. Se não tiver ficado claro, pergunta para o seu professor, porque com certeza ele vai saber explicar bem direitinho. Nós vamos passar agora para a nossa segunda definição. Nós vamos falar sobre a adição algébrica de polinômios. E quando eu falo numa adição algébrica, eu preciso lembrar que tudo o que eu falar aqui vai se aplicar tanto à soma quanto à subtração. Percebam, em uma expressão algébrica, e nós vimos esse conceito nas aulas anteriores, o que é uma expressão algébrica, que é basicamente uma expressão numérica com letras e números. Essa é a diferença, porque agora eu tenho letras dentro da minha expressão. Então, em uma expressão algébrica, se todos os monômios ou os nossos termos são semelhantes, nós podemos tornar essa expressão mais simples adicionando algebricamente os coeficientes, ou seja, somando
ou subtraindo e mantendo a parte literal. E é por isso que nós precisamos ter exatamente a mesma parte literal, porque ela vai permanecer intacta, inalterada, tá? Então, essa operação a gente pode chamar de redução de termos semelhantes, porque basicamente nós vamos reduzir esses termos ao menor número possível. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Nós vamos então para os exemplos para que fique bem claro. Veja o nosso primeiro exemplo. Então, pessoal, eu trouxe aí esses dois exemplos para vocês. Vejam, nós temos dois polinômios. O polinômio A, que é x ao cubo mais 2y, e o polinômio B, que é 4x ao cubo menos 2y. Nós vamos fazer, então, duas operações. Primeiro, eu vou verificar quanto que é A mais B, e depois eu vou verificar quanto que é A menos B, ok? Nós vamos então para a lousa para a gente verificar como que faz todo esse procedimento, certinho? Muito bem, pessoal, então nós vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, ele está na apostila e a gente vai ver passo a passo como que faz, ok? Vejam só, na nossa letra A eu vou fazer A mais B. Quem é o nosso A? A é x elevado ao cubo mais 2y. E o nosso B, 4x elevado ao cubo menos 2y, e nós vamos fazer primeiro a soma desses dois polinômios. Olha como que eu vou fazer. O nosso polinômio A vai ser x elevado ao cubo mais 2y. O nosso polinômio B vai ser 4x elevado ao cubo menos 2y. Perceba, pessoal, que quando eu fui colocar os dois polinômios, eu separei os dois utilizando parênteses para que fique bem indicado quem é o nosso polinômio e qual é a operação que eu estou fazendo nele, que é uma adição, ok? Então, agora a gente vai retirar esses polinômios de dentro dos parênteses e vai ficar x elevado ao cubo mais 2y mais 4x elevado ao cubo menos 2y. Feito isso, nós vamos lembrar qual é o conceito de redução de termos semelhantes, tá? Eu vou olhar, então, para aqueles termos que têm a mesma variável. No nosso caso, esses termos são x ao cubo possui exatamente a mesma variável que 4x ao cubo, então eu vou adicioná-los. E o 2y tem a mesma variável que o menos 2y, são os termos semelhantes que nós vamos adicioná-los. E aí eu vou lembrar o quê? Eu opero com o coeficiente e conservo a parte literal. O nosso coeficiente aqui, que não está aparecendo, mas eu já falei para vocês que sempre que não aparecer, eu vou entender que aqui na frente do x tem 1. E o nosso coeficiente desse segundo termo é o 4. Então, eu vou fazer 1 do nosso primeiro termo mais 4 do nosso segundo termo. E eu conservo o x elevado ao cubo. Tranquilo até aí. Mas eu vou passar agora para todo mundo que tem y. Quem é? O 2 menos, observem o sinal desse termo, ele é negativo, menos 2y. Estou operando com os coeficientes e mantendo a mesma parte literal lá, quietinha, guardadinha no lugarzinho dela. E agora eu faço a soma normal. 1 mais 4 igual a 5, e aí eu continuo com o nosso x elevado ao cubo, mais 2 menos 2, 0, 0y. Preciso colocar? Não. Então, no final, eu tenho esse resultado, 5x elevado ao cubo. Tranquilo até aí, certo, pessoal? Nós fizemos, então, a nossa soma. Agora, nós vamos fazer exatamente o mesmo processo com a operação inversa, que é a subtração. Nós vamos subtrair A menos B. E vai ficar da seguinte maneira. Olha só. Eu tenho x elevado ao cubo mais 2y, o meu primeiro polinômio, menos, porque agora a operação que eu estou fazendo é de menos. Polinômio B, que é 4x elevado ao cubo menos 2y. Primeira tarefa que nós temos agora é retirar esses polinômios de dentro dos parênteses. E aqui eu vou ter que tomar bastante cuidado, porque na frente desse segundo parênteses eu tenho um sinal de menos. Então, eu vou inverter
o sinal de todo mundo que está lá dentro. Vai ficar o seguinte, x elevado ao cubo mais 2y. E agora começa a inversão. Esse aqui é positivo, mais vezes menos, eu tenho menos 4x elevado ao cubo. Esse daqui é negativo, então vai ficar mais 2y. Pessoal, exatamente o mesmo caso do nosso exemplo anterior. Então, pessoal, feita essa primeira parte de colocar todo mundo para fora dos parênteses, a gente vai juntar agora os termos semelhantes. Quem tem x ao cubo com quem tem x ao cubo, quem tem y com quem tem y, da mesma forma como nós fizemos na adição. Vai ficar assim, olha só. Eu tenho 1 do meu x elevado ao cubo menos 4. Menos 4 e eu conservo o x elevado ao cubo aqui fora. Mais meus dois termos que possuem y. Então, vai ficar 2 mais 2 e eu conservo o meu y aqui do lado de fora. Vai ficar dessa forma, então. Eu tenho 1 e eu devo 4. Pessoal, eu gosto sempre de utilizar essa lógica de associar o sinal de menos com uma dívida, porque é mais fácil, percebam. Eu tenho 1, mas eu devo 4. Se eu pagar a minha dívida, eu vou ficar ainda devendo, ou seja, o meu sinal que vai sobrar é o de menos. Quanto que eu vou dever? 3. Então, vai ficar 3x elevado ao cubo mais 2 mais 2, 4y. Esse é o nosso resultado. Tranquilo, pessoal? Então, nesse primeiro exemplo, já deu para ficar bem claro como que é o funcionamento dessa operação, tanto de adição quanto de subtração entre polinômios. Mas eu tenho ainda mais outro exemplo para a gente ver antes do final da aula. Vejam só, exemplo 2. Dados os polinômios e igual 5x elevado ao quadrado menos 4x e f menos 2x ao quadrado menos 3x, calcule E mais F e E menos F. Pessoal, se você estiver me assistindo no YouTube, eu quero que você faça então uma coisinha. Pausa o vídeo e tenta responder. E depois verifica se a sua resposta está certa ou não, ok? Vamos lá. Nós vamos fazer a adição. Mesmo processo que nós fizemos no exemplo anterior. Olha só, polinômio E vai ser 5x elevado ao quadrado menos 4x mais o meu polinômio f. f é menos 2x elevado ao quadrado menos 3. Ok, pessoal? Primeiro passo, retirar todo mundo dos parênteses. Vai ficar 5x elevado ao quadrado menos 4x mais vezes menos dá menos 2x ao quadrado menos 3x. Agora, pessoal, nós já sabemos como que faz. Você opera com os coeficientes numéricos e conserva a parte literal. Lembrando que esses coeficientes numéricos são sempre aqueles correspondentes, ou seja, os termos semelhantes. Então, vai ser 5x ao quadrado com menos 2x ao quadrado, tá? Uma outra coisa interessante é porque aqui eu tenho menos 4x, mas eu não tenho ninguém com x. O que isso significa? Eu não vou operar com ninguém. O mesmo acontece para o menos 3. Não tem ninguém aqui sem parte literal, então ele vai ficar quietinho. No final das contas, nós vamos somar apenas quem? 5 menos, lembrem do sinal de menos, 2. E eu conservo o meu x ao quadrado. Menos 4x menos 3. 5 menos 2, 3x ao quadrado, menos 4x, menos 3. Tranquilo, pessoal? Facilíssimo. Nós vamos agora para o exemplo B. O exemplo B é a mesma coisa, agora com operação inversa, subtração. Então, vejam, o nosso polinômio vai ser 5x elevado ao quadrado, menos 4x, menos, observem que a nossa operação agora é de menos, então o sinal que aparece aqui entre os dois polinômios é um sinal de menos. Menos o polinômio f, menos 2x ao quadrado, menos 3x. Primeiro passo, retirar todo mundo dos parênteses, lembrando,
O fato de eu ter um sinal de menos aqui na frente faz com que eu precise inverter todo mundo que está lá dentro. Então, vai ficar 5x elevado ao quadrado menos 4x. E agora começa. Menos vezes menos dá mais 2x ao quadrado, menos vezes menos dá mais 3. Pronto, pessoal. Feito isso, não tem mais diferença. Juntar termos semelhantes. Quem são os nossos termos semelhantes? 5x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Os demais não são semelhantes porque eles não têm a mesma parte literal. Observem, aqui eu tenho x e aqui eu não tenho x. Então, eles não são semelhantes. Então, vai ficar 5 mais 2x elevado ao quadrado menos 4x mais 3. E agora eu somo normal. 5 mais 2, 7x elevado ao quadrado, menos 4x mais 3. Esse é o polinômio resultante da subtração dos polinômios E e F. Tranquilo, né, pessoal? Eu tenho, então, um último exemplo. Ele é bem tranquilo, só que a gente vai dar uma outra perspectiva para a adição e a subtração de polinômios. Nós vamos agora para a nossa tela porque o exemplo diz o seguinte. Veja, nós temos uma figura retangular que diz assim: a figura abaixo representa um hexágono, ou seja, uma figura que tem 6 lados, cujos lados são todos horizontais ou verticais. Nós vamos então escrever uma expressão simplificada. Observe a palavra simplificada. Ela indica que nós precisamos ter o mínimo de termos possíveis, que representa o perímetro dessa figura. Outra palavra-chave, perímetro. Vocês já devem ter ouvido, mas eu vou relembrar a vocês. Que é perímetro? Aí vocês já vão voltar lá na memória e dizer assim: perímetro é a soma de todos os lados. Isso mesmo, é a soma de todos os lados. Mas eu vou falar um termo mais bonito para vocês. Perímetro é a medida do contorno de uma figura. Porque nem sempre a figura vai ter lados para a gente somar. Lembra de um círculo, como é que eu vou somar? Então, medida do contorno. E nesse caso, sim, a gente vai somar todos os lados. Nós vamos voltar agora para o quadro, para nós verificarmos como que funciona essa situação aí, tá? No nosso quadro, pessoal, nós temos essa figura, que é exatamente a mesma que estava na tela. E eu vou fazer o quê? Somar a medida de todos os lados. Olha só, o nosso perímetro, que eu vou representar pela letra P de perímetro, então eu vou somar todos os lados, que vai ser 5y, o nosso primeiro lado, 6y, segundo lado, 2y, mais 5y, mais 3y, mais y. Pessoal, percebam uma coisa. Todos os nossos termos possuem a variável y e todos eles possuem expoente 1, ou seja, todos são semelhantes. Se todos são semelhantes, eu vou somar todos os coeficientes desses termos e vai ficar, olha só, 5 mais, peguei o coeficiente do primeiro termo, 6, o coeficiente do segundo termo, mais 2 do terceiro, 5, 3, mais 1. Lembrem-se que se não aparece ninguém na frente da letra, é sinal de que ali tem o número 1. Fecha parênteses e põe a minha variável. E agora, soma normal. 5 mais 6, 11. 11 mais 2, 13. 13 mais 5, 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 1, 22. 22 o que, pessoal? 22y, que é a medida do perímetro dessa figura. Então, com esse exemplo, nós finalizamos essa primeira aula em que nós vimos a adição e a subtração de polinômios. Para a aula que vem, a gente vai continuar vendo as operações, só que agora com a multiplicação de polinômios. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês ficaram com alguma dúvida, procurem o professor de vocês, porque eu tenho certeza que ele estará disponível para atendê-los. Um abraço e até a próxima aula.